a produção de lixo cresce diariamente no Brasil. Enquanto isso, a correta destinação desses resíduos e os programas de coleta seletiva não avançam na mesma proporção, gerando uma montanha de problemas sociais e ambientais. Para tentar reduzir o volume de materiais descartados de difícil degradação, economizar recursos naturais, prolongar a vida útil dos aterros sanitários e diminuir a poluição do solo, da água e do ar, no final do ano passado, o governo federal regulamentou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Um marco importante que estabelece incentivos à reciclagem e às cooperativas de catadores. Prevê o fim dos lixões e a obrigatoriedade de coleta seletiva em todos os municípios até 2014, além da adoção da logística reversa, que envolve, na destinação de resíduos, toda a cadeia do lixo, desde os fabricantes e comerciantes até os consumidores e governos. Mas será que estamos preparados e teremos condições de cumprir essas diretrizes e essas metas? Discutir caminhos que devem ser percorridos e os instrumentos práticos que precisam ser criados para que essa lei seja cumprida é contribuir com a construção de um país com menor contaminação ambiental e, portanto, mais limpo, mais saudável, melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje, como você já sabe, fala sobre passos necessários para atingir os objetivos propostos pela nova Lei de Resíduos Sólidos. Para essa conversa convidamos Mário Reale, que é prefeito de Diadema, Maurício Waldman, sociólogo, professor pesquisador da área ambiental, Adalberto Marcondes, diretor de redação da editora Envolverde, e Tarcísio Secoli, secretário de Gestão Governamental de São Bernardo do Campo. Bem-vindos. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, mostra que em 2010 o Brasil produziu mais de 60 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Desse total, cerca de 10% não foram coletadas e acabaram em rios, córregos, ruas e terrenos baldios. E mais de 40% foram para lixões ou aterros controlados, que não têm tratamento do chorume e dos gases emitidos pela decomposição do lixo. As prefeituras dos mais de 5.500 municípios brasileiros têm prazo até o ano que vem para apresentar os planos de gestão dos resíduos sólidos para colocá-los em prática até 2014. Como os governos estão se preparando para isso? Há estímulo, apoio, respaldo técnico dos governos estaduais e federal? Bem-vindos de novo. Começa com a questão geral, né? Começar com o nosso prefeito à mesa aqui. Mário Reale. Estamos preparados para entregar os planos dos municípios de Diadema e os mais de 5.500 municípios para fazer os planos de tratamento dos resíduos sólidos e para implementá-los até 2014? Então, primeiro, quero saudar, né, o debate. Eu acho que é muito oportuno e muito desafiador, né? Eu acho que o Plano Nacional, ele trata de realidades muito diversas, né? Se a gente avaliar, por exemplo, as regiões metropolitanas, eu acho que hoje, nós já avançamos muito em relação ao passado, né? Mas ainda temos muito que avançar. Aqui na nossa região do ABC, por exemplo, a cidade de Diadema e São Bernardo, né? Nós temos aqui na nossa divisa, né, de São Bernardo com Diadema, o território do antigo lixão do Alvarenga, né? Que foi, na verdade, era o destino do lixo doméstico até 94, 95, de uma parcela muito grande da população da região, né? O lixão foi fechado definitivamente em 95. E depois, na verdade, foi o destino de resíduos inertes ainda até 2001. E nos resíduos inertes, né, ele continua sendo muitas vezes material orgânico, madeira, poda de árvore, continuou entrando no material. Então ele foi fechado em 2001. Então, quer dizer, hoje todo o lixo doméstico da região está indo ou para o aterro sanitário, né, que é um aterro controlado com tratamento de chorume, né, na cidade de Mauá, que é o aterro do Lara, né, que se a gente for debater
talvez tenha ainda, não seja, eu acho que é um aterro que atende licenciado pela CETESB, atende toda a norma de impermeabilização do seu fundo, com tratamento de chorume e tal. Pode não ser um aterro que eu acho que seja o ideal para o que a gente quer do futuro do planeta, mas hoje, para as condições exigidas e o respeito ao que tínhamos, eu acho que é um grande avanço. Enorme. Agora, na perspectiva do futuro, quer dizer, ele tem um tempo de vida, ele tem uma duração. E o que o Plano Nacional coloca é que eu acho que ele vai além. Ele trabalha principalmente com a logística reversa, que eu acho que é uma nova situação, porque o lixo ele é composto de várias questões. Ele tem a lata de alumínio, tem a garrafa PET, se a gente decompor, hoje você tem uma produção de lixo por indivíduo que vai de 1,5 kg, 1 quilo por dia. Né? Vamos explicar para o nosso telespectador o que é logística reversa. Então, é a ideia, por exemplo, quem produz a garrafa PET, né? Fica responsável. Essa empresa que embala e coloca o produto na garrafa PET, ela fica responsável por recolher essa garrafa PET. Né? Eu acho que coloca uma responsabilidade para o poluidor ser o pagador e o responsável pelo destino final daquele material. Eu acho que essa é uma questão importante. Então, hoje, na Política Nacional de Resíduos, o que a gente tem a enfrentar primeiro, tem essa condição na região metropolitana, mas nós temos cidades do interior, do Amazonas, ou do Pará, que tem outra realidade que a maior parte, como você disse, estão indo para lixões, né? Porque não tem escala para ter um aterro sanitário. Quer dizer, nós temos realidades muito diversas, né? E o Plano Nacional coloca um prazo para se acabar com os lixões e para a gente ter um tratamento que seja mais diverso para o lixo. Separar o que é possível, né, de lixo que seja reciclado. Porque quando a gente fala em reciclagem, a gente está pensando não só em recolocar determinadas coisas, determinados materiais que são descartados, recolocá-lo na produção, porque a hora que você reaproveita o alumínio, na verdade você está diminuindo também a exploração do mineral, que você está retirando menos da terra, porque também é predatório o processo de mineração, é predatório o processo de exploração de determinados insumos e commodities, né, matérias-primas. Então, eu acho que é importantíssimo essa cadeia voltar. E outro, você está gerando emprego e renda para milhares ou milhões, né, de catadores e de pessoas que trabalham e que podem ter uma renda digna e um trabalho digno também. Então, né? Mário, nós vamos voltar a isso. É uma equação muito complexa e eu acho que temos muito que debater. Vamos debatê-la aqui ao longo do programa. Queria botar o Tarcísio na roda, nosso outro gestor público aqui, e em São Bernardo, né? Como é que você vê só a lei dos resíduos sólidos e a possibilidade de implantá-la até 2014, tal como está previsto aí? Não, do mesmo jeito que o Mário, acho que a lei ela vem no momento adequado, né? O presidente Lula, que firmou essa lei no final do governo dele, acho que fez de forma correta e acertada. Tinha em vista também o trabalho com os catadores, que é uma coisa muito importante, é um setor importante na sociedade brasileira, que precisa ser preservado, precisa ser mantido, precisa ser valorizado. Então tem que ser estímulo de trabalho, de geração de trabalho e renda de uma forma que dê dignidade e dê renda suficiente para as pessoas viverem, que seja de fato um trabalho para aquelas pessoas. E é importante no sentido que várias prefeituras começam a trabalhar e começam a se mobilizar, tentando construir seus planos, né? Aqui em São Bernardo, nós já temos quase pronto um plano diretor de resíduos sólidos que pega todos os aspectos, que está colocado já na cadeia. O Mário estava falando da logística reversa, é uma realidade, porém tem vários setores que são obrigados a usar o próprio insumo, né? Então você pega a cadeia do vidro. Para você poder fazer vidro, não adianta só pegar areia e fazer o derretimento dela com mais alguns insumos para fazer. Você precisa jogar caco de vidro dentro até baixar ponto de fusão e conseguir fazer um vidro com uma boa qualidade. Se você pegar a aciaria, é muito parecido. Você consegue fazer um aço a partir do minério. Se você tiver sucata para colocar junto, você gasta muito menos insumos, baixa a temperatura e consegue diminuir o teor de carbono daquele material ao invés de jogá-lo na atmosfera. Então, nós temos a necessidade do gerador daquele produto, a garrafa PET, a garrafinha de plástico, a latinha não sei do que, de alumínio, mas para muitos desses, o reaproveitamento disso é condição necessária para a viabilização econômica do seu próprio negócio, né? Então, nós precisamos distinguir, porque senão
qualquer indústria de vidro fala, eu uso 30% do vidro. É claro, tem que usar 30%, se usar 40% é melhor ainda, né? Sim. Tá, mas ele não está fazendo nada de logística reversa porque faz parte do seu processo industrial que tenha desse jeito. Então nós precisamos ver como é que a gente avança nisso. Por outro lado, acho que... Ou seja, tem que construir uma cultura aí ainda, né? Existe hoje uma decisão pela economia e não pela realidade de querer reciclar os produtos sólidos, os resíduos sólidos. Acho que nós temos que ver outros problemas que hoje existem e afetam as cidades, né? Há um debate, por exemplo, importante e muitas vezes falso sobre o uso ou não de sacolinha plástica. Então, porque é uma coisa, está no dia a dia, estão se discutindo, tem cidades querendo proibir, tem gente aqui no ABC falando que pode, gente falando que não pode. Você precisa dar uma destinação final também, depois de muita reciclagem, porque a reciclagem no ABC hoje, ela não passa de 0,8%, 0,9% do produto, do total que é produzido em lixo. Então, São Bernardo produz 750 toneladas a dia e menos de 1% disso é reciclado. Tem cidades que é um pouquinho mais. Talvez Diadema seja mais, que tem um trabalho mais consistente de cooperativas de reciclagem e tal. Aqui é muito baixo. Então, nós precisamos trabalhar aumento da consciência, coleta seletiva, locais que as pessoas possam estar levando e transportando. É isso que eu chamei de mexer na cultura, na educação, criar uma cultura de reciclagem, de reaproveitamento, etc. E nos parece, aqui em São Bernardo pelo menos, que ao invés de a gente apostar em aterros, sejam eles controlados, sejam aterros sanitários e tal, nós queremos apostar na incineração do que não puder ser reciclado. Porque a gente acha que isso pode ser melhor do que a incineração, gerando energia elétrica, que é um outro insumo importante, mas isso é melhor do que você colocar ou depositar em aterros, né? Há todo um debate. Em aterros controlados. Sejam lixões, que esse é o pior dos mundos. Alguns aterros hoje têm o nome de aterro, mas são lixões disfarçados, mas existem aterros que são homologados pela CETESB aqui em São Paulo e que que têm os seus controles, né? Uhum. Mas a gente acha que isso também tem que ser pensado no longo prazo, a superação disso. Ok. Maurício, como é que você vê a lei de resíduos sólidos e a sua possibilidade de cumprimento até 2014? Olha, Tuto, inclusive, obrigado por estar aqui presente com os parceiros para discutir uma questão básica, como é a questão dos resíduos sólidos, né? Eu vou fazer algumas pontuações em cima dos dois companheiros que falaram antes de mim, no sentido de polemizar no bom sentido da palavra, né? De criar um estado que a gente possa pensar o lixo em outra ótica. Inclusive, o que eu vou colocar está aqui no meu último livro, meu 14º livro, é finalista do Prêmio Nacional Jabuti, que é um livro sobre lixo, que é uma pesquisa que eu fiz durante meu pós-doutoramento em Geociências na Unicamp, em resíduos sólidos, né? Então, eu acho que uma questão que não dá para ficar quieto, não permite a gente se cale, é que antes de falar de reciclagem, antes de falar de redução, reutilização, eu entendo que a gente está num dilema civilizatório muito profundo, no qual a gente tem que repensar, na realidade, o que a gente está fazendo com o planeta, né? Bom, será que a reciclagem é solução? Bom, não dá para descartar, mas ela é a solução por excelência? Não é. Não é. Reciclagem de latinha é interessante, mas latinha é um produto energeticamente muito caro, né? Uma latinha tem energia para deixar uma televisão ligada 2 horas. Não sei o que falo, isso é o site da Alcoa que coloca essa questão. Então, eu estou entendendo que a questão do lixo não pode ser desvinculada da questão da relação com o meio ambiente. Para passar um dadinho que está aqui no meu livro. A natureza movimenta 50 bilhões de toneladas de materiais. Com vulcanismo, erosão eólica, movimentos da crosta, 50 bilhões. A humanidade está mobilizando hoje em dia 48 bilhões. Bilhões por ano, né? Desses 48, 30 vira lixo. Então, eu estou entendendo que não dá para pensar o lixo só como um resultado, você pensa ele como um processo, como dizia o Milton Santos, né? A gente tem uma certa tendência, até pelo tipo de cultura que a gente vive, de pensar tudo como um resultado, mas a gente tem que ver o processo. Ora, nessa linha, eu estou entendendo que o problema é muito mais grave, né? Não basta só reciclar, reutilizar, né? Reduzir. Precisamos produzir menos lixo. Exatamente. Nós temos que repensar, que tipo de embalagem mais adequada para o futuro, que tipo de embalagem vai gerar menos custo energético, menos custo em água, vai poluir menos, não é? E, a partir daí, que a gente pode, em primeiro lugar, colocar a questão do processo. O segundo ponto, aí, mais relacionado ao Brasil, que eu entendo que o Brasil, a gente tem um pouco de uma tendência de diabolizar os Estados Unidos, a União Europeia, são os países afluentes que jogam lixo no mundo, poluem a atmosfera, consomem energia e tal. Olha, isso é verdade? Mas não é quem tem telhado de vidro não joga pedra, né? Um dado que não pode permitir ninguém ficar
calado é que o Brasil é um grande gerador mundial de resíduos sólidos. Nós somos, geograficamente falando, 3,06% da população mundial. Deveríamos ser, portanto, 3,06% do lixo. Mas você fala, a população não é só isso que importa, tem que ver a economia. Bom, pois bem, economicamente nós somos 3,5% do PIB global. Mas nós somos, no mínimo, está aqui no meu livro, um dado que eu levantei, nós somos, no mínimo, 5,5% do lixo urbano mundial. Só para Quer dizer, tem uma coisa errada aí, né? Só alguma coisa falar nesse bloco também. Estou distribuindo aqui. Adalberto, entra na conversa. Mas já fechei. Ok. Olha, eu acho que tem diversos aspectos do lixo, mas a política tem uma coisa muito interessante também, que ela chama de responsabilidade compartilhada, que é a responsabilidade do cidadão. Ela tem a responsabilidade do gestor e ela tem a responsabilidade do cidadão. E das empresas, do gestor, das empresas, do cidadão, é todo um ciclo que trabalha com a questão do manejo do lixo. E no caso do cidadão, eu acho que ele tem um papel importantíssimo, tanto na não geração, ou seja, na economia na geração do resíduo, como na destinação final desse resíduo, né? O gestor não pode entrar na casa do cidadão e pegar as coisas separadamente lá dentro. Isso depende de uma participação cidadã de se fazer a separação do lixo. A história que o Tarcísio fazia referência de tem que criar educação, exatamente. Cultura. E isso, aí a gente entra num dos aspectos com o qual eu tenho trabalhado muito, que é o papel da mídia nessa discussão. Nesse processo. Né? Os jornalistas que hoje cobrem as nossas cidades, cobrem as pautas urbanas, eles precisam trabalhar essa questão junto com o seu público. Por quê? Porque eles são os formadores dessa consciência e dessa cidadania de uma forma que tem escala, de uma maneira que dê escala à coleta seletiva. Porque se a gente ficar trabalhando com uma cooperativa aqui, uma iniciativa numa escola ali de educação ambiental, com as coisas muito pontuais, nós não vamos conseguir ganhar uma escala de milhões. Né? Aqui na região metropolitana de São Paulo, nós estamos falando de quase 20 milhões de pessoas que estão gerando resíduos. E essas pessoas precisam participar ativamente do processo de destinação desse resíduo. Então a lei e a política é um passo importante, mas isso a gente vai discutir no próximo bloco daqui a pouquinho.